A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Começa agora da Rádio Elite, o programa Momentos com Sônia Apolônio. Um show de variedades, entrevistas, curiosidades e muito mais numa revista eletrônica. E com vocês, a comunicadora Sônia Apolônio. Olá, meu querido e minha querida ouvinte aqui da Rádio Elite, minha Rádio FM, muito boa tarde a todos vocês e você também, meu querido telespectador e minha querida telespectadora aqui da elitv.com.br. É com muita alegria que mais uma quarta-feira aí com o tempo passando muito rápido, hoje dia 12 de abril de 2023, estamos aqui ao vivo pela Rede Elite de Comunicações, diretamente aqui do nosso querido São Paulo, e hoje com um tempo muito gostoso, uma tarde de sol e muito mais gostoso ainda por poder ter você aqui conosco, você que já está ligadinho aí no nosso programa. Muito obrigada por nos receber aí no seu lar, no seu escritório, no seu trabalho, você que está fazendo já aí a tua ginástica e ligadinho pelo celular na elitv.com.br. Um beijo para todas as minhas amigas, muito obrigada sempre pela participação de cada um. Eu quero agradecer também a todos os meus queridos amigos que já passaram aqui pela nossa sala, aqui na Rede Elite, e que sempre deixam saudades, porque cada um traz uma novidade, cada um traz uma forma de ser e fala das suas profissões, debatemos assuntos interessantes como vamos debater o de hoje, e eu só posso agradecer o carinho de cada um de vocês. Obrigada a vocês, todos aqui de várias cidades aqui de São Paulo, que enviam as suas mensagens, os seus áudios. Muito obrigada sempre pela sua participação. E também a todo o nosso Brasil, de norte a sul. Obrigada a você que está aí no Rio Grande do Norte, através da Rádio Paineira, também do Rio Grande do Sul, através da Rádio Marconi. Muito obrigada pela sua audiência. E a você também do Rio de Janeiro, um grande beijo, que está nos ouvindo, nos assistindo aí da Rádio Master FM, todas afiliadas aqui à Rede Elite de Comunicações. E eu quero agradecer também a você de todos os vários países que nos enviam as suas mensagens, que assistem o programa Momentos aqui conosco. Muito obrigada sempre pelo carinho de vocês. E hoje nós temos a oportunidade de estarmos conversando com um ilustre apóstolo. E o nosso debate hoje, aliás, o nosso bate-papo será sobre um tema muito importante do que está acontecendo com essa brevidade de tempo, os acontecimentos que nós tivemos agora durante o decorrer da Páscoa. Infelizmente, estas tragédias que aconteceram no nosso país com as nossas crianças nos fazem fazer muitas perguntas a respeito da nossa juventude, de como agir. Será que tudo isso provém de jogos da internet? Será que tudo isso provém de falta de atenção dos nossos jovens em relação à família, dos familiares? Nós temos que pensar em tudo isso, porque isto vem ocorrendo com muita seriedade e de uma forma muito constante. E nós que estamos aqui precisamos debater esse assunto familiar. E eu quero agradecer aqui a presença de uma pessoa muito especial
que viaja muito, que conversa com muitas famílias, que participa de várias comunidades, que tem uma abertura imensa ao conversar sobre os temas em relação à criança, a adolescentes, e conosco aqui o nosso querido pastor não, nós o chamamos de Apóstolo Oswaldo Júnior. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui pela Rede Elite. Fique à vontade, Apóstolo, de cumprimentar todos os que estão nos acompanhando e nos dando a honra desta presença, da sua presença. Obrigado. E também a honra desta audiência aqui na Rede Elite de Comunicações. Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Sim. Primeiramente, quero dar boa tarde, né? A Sônia, a dona Edna que está aqui, o Davi também veio conosco, também a todos também que estão aí, né? Estão ligadinho conosco. Você que é de outros países, você que é de São Paulo, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês nessa tarde. Eu creio que os temas que vão ser abordados vai ser muito interessante para a gente estar lidando com alguns assuntos que são diários nas nossas próprias vidas. E eu quero agradecer, né, pelo convite, de estar aqui e vamos falar, né? Eu também quero agradecer aqui a participação da Edna e do pequeno Davi também, que ele está ali observando o pai com muito orgulho. E ele foi o primeiro que reconheceu o Cancan. Chegando aqui, ele falou assim: eu conheço o Cancan. Ele já olhou as fotos aqui no estúdio e falou: eu conheço, ele é o palhaço da tortada. Seja muito bem-vindo, meu querido Davi. E antes de iniciarmos o nosso bate-papo, a nossa conversa, o nosso diálogo e também conhecermos mais da sua história, da sua vivência como apóstolo, quero saber depois dessas diferenças Sim. que existem entre o apóstolo, pastor, enfim. Antes desse debate, antes de conversarmos num gostoso bate-papo da tarde com a participação dos nossos convidados aí, eu quero oferecer uma música ao Senhor e a todos os que estão nos assistindo. Um grande beijo e até logo mais. Rádio Elite. A grife da música. Atenção para as emissoras que compõem o Grupo Elite de Comunicações. Rádio Elite FM, Rádio Paineira FM Rio Grande do Norte, Rádio Marconi FM Rio Grande do Sul, Rádio Master FM Rio de Janeiro. Emissoras do Grupo Elite de Comunicações. Estamos apresentando Momentos com Sônia Apolônio. Olá, você que está chegando agora no nosso programa Momentos, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo, porque hoje nós estamos aqui abordando um assunto muito importante que estamos vivenciando num curto espaço de tempo, que são essas tragédias que vêm acontecendo nas escolas, entre as crianças, com professores, com adolescentes, enfim. Tudo isso que nos entristeceu muito o nosso país, e ficamos nos perguntando o que nós precisamos fazer em relação a nos mobilizarmos para ajudarmos essas famílias todas brasileiras, em relação a nossas crianças, a proteção dos nossos adolescentes, em relação à rede social, às mídias. E aqui conosco hoje nós temos um apóstolo, muito bem-vindo, Oswaldo, muito bem-vindo, o apóstolo Oswaldo, que vai falar muito sobre isso. Bem, apóstolo, nós já estamos sabendo que já está existindo uma mobilização muito grande entre as igrejas, no sentido de visitarem famílias, visitarem comunidades e para
aconselharem, para conversarem, para tomarem conhecimento sobre a juventude, sobre o que está acontecendo, não só em orações e tudo mais, mas para trazer a conhecimento público tudo isso que vem acontecendo a respeito da proteção em relação às crianças, Sim. não é? Nós temos acompanhado muito a mídia, as novelas, inclusive, que vêm nos mostrando os casos grandes de pedofilia, dos adolescentes que já estão viciados em internet, enfim. O senhor, que é um apóstolo, que, aliás, antes de fazer a pergunta, eu gostaria de saber qual a diferença nessa nomenclatura, né, entre apóstolo, pastores e também servos. Existe tudo isso. Qual a diferença da posição de um apóstolo, de um pastor? É uma pergunta bem, essa aí eu desconheço. Sim. Então, é uma honra receber um apóstolo e eu gostaria de saber qual a diferença existente entre esses nomes. Sim. Boa tarde a todos, né? Novamente. Então tem uma diferença muito grande, porque o pastor, ele para ele apacentar, né? Apacentar, ele orientar o rebanho, aplicar a doutrina, os ensinamentos de Cristo, para estar sendo aplicado na família, né? Agora o chamado de apóstolo é um chamado um pouco mais forte, porque é um chamado para fora, Sim. né? Para fazer missões, alcançar as outras vidas, as outras nações, países, até mesmo aqui no estado, até mesmo aqui no Brasil, né? Eu já viajei por alguns lugares, então o chamado de apóstolo é um chamado especial, é para a missão mesmo, né? Para você ir para os lugares, abrir igrejas, formar discípulos, entrar nas casas, fazer o trabalho espiritual, porque é muito importante. Então tem essa diferença, né? A responsabilidade é maior, Sim, né, maior, apóstolo? Porque nós entendemos, né, primeiro, quando na época de Jesus começou tudo como pastores, não é? Isso. Pastores que pastoreavam os seus rebanhos, não é? E depois, né, esse pastor e essa nomenclatura apóstolo é muito forte. Então é uma posição, o apóstolo tem a posição e o sentido de viajar o mundo, de ter conhecimento de todos os acontecimentos, para informar também as igrejas do seu país e melhorar também a condição espiritual de cada um de nós, né? Principalmente em orações, em aconselhamentos, em que nós tanto necessitamos, né? Apóstolo, nós estamos vivendo momentos muito difíceis. E não estou nem falando aqui em religiões, nada disso. Sim. Nós estamos falando em famílias. Né? Em a importância da família e a importância e da existência das igrejas e as suas responsabilidades também em relação ao tratamento com essas famílias e ao tratamento também do que está acontecendo no nosso país em relação aos jovens, em relação à falta de amor entre os pais, muitas crianças hoje vivendo em situações assim, muito desamparadas de amor dentro dos próprios lares. Como o senhor vê essas tragédias todas que vem acontecendo hoje, o senhor que convive com as comunidades e com as pessoas em vários patamares, em vários níveis sociais, como o senhor está vendo isso? Sônia, eu vejo assim uma falta de estrutura familiar.
falta de estrutura na palavra, nos ensinos da própria Bíblia que ensina, né? Então, muitas vezes, assim, as coisas que acontecem dentro, assim, dos lares são falta de estrutura mesmo, né? Uma estrutura, ou seja, qual que é a posição do pai, a posição da mãe, a posição dos filhos dentro do lar. Isso é muito importante, porque isso a gente vai construindo pessoas, fazendo formação de pessoas. E se dentro de uma casa tiver uma comunhão entre o pai e a mãe, com certeza os filhos eles vão ver aquele carinho, aquele amor entre os dois, e com certeza vai fluir muito na vida das crianças. Verdade. E a gente não vê muito isso dentro dos lares. Eu que acompanho muitas famílias, né, a gente aconselha muitas pessoas, e praticamente lares, Sônia, destruídos, sabe? Casais separados, filhos separados, um de um lado, do outro. Sabe, você está dentro de uma casa, e a casa, por exemplo, assim, ter 5 pessoas, mas ninguém conversa com ninguém. Você vê que dentro de um lar não tem aquele diálogo. Todos alienados, aquela né? comunhão não tem. Então pode surgir muitas coisas dentro desse convívio. E a gente, como assim, aconselha, porque assim, para você dar um conselho, você tem que estar perto deles. Você vai acompanhar, né? Que nem a gente estava conversando vindo aqui para o estúdio, né? A gente estava conversando sobre a necessidade da igreja de acompanhar os pobres lares. Porque a gente começa a identificar, ou seja, observar os problemas quando a gente começa a entrar dentro dos lares. A gente vai observando as coisas, a gente vai observando, vai vendo e vamos tendo um resultado. E as portas que precisam ser fechadas e o que pode ser mudado dentro de um próprio lar. Então, eu vejo realmente, hoje em dia, uma falta de estrutura familiar. E por isso que provoca, muitas vezes, muitas situações na vida dos próprios filhos. Ou seja, porque eles recebem aquilo que os pais oferecem. Se for uma casa estruturada, que tem amor, que tem carinho, que tem conversa, com certeza, eles vão receber aquilo. Para a vida deles, vão aplicar futuramente. Então, a gente vê, muitas vezes, casas, famílias que não têm estrutura, sabe, nenhuma. E por isso que, muitas vezes, causa muitas coisas na vida dos jovens. E muitas vezes que acontecem muitas coisas aí fora por causa disso. É porque nós entendemos que está existindo também uma falta muito grande de autoridade dos pais para com os filhos, o respeito dos filhos em relação à autoridade dos pais. Muitas vezes nós entramos numa casa onde já não se unem os filhos sequer na mesa para almoçar ou para jantar. Por quê? Porque hoje tudo mudou, principalmente em relação à rede social, à mídia, à pandemia, em que todos ficaram centralizados, tendo que trabalhar online, nos seus computadores, através de seus celulares. Perdeu-se já há algum tempo essa união familiar em que os pais exigiam que os filhos estivessem numa mesa, ali almoçando, jantando no horário de café. Eu não estou falando aqui do País das Maravilhas. Sim. Eu estou falando assim de autoridade, porque eu vejo hoje muitos jovens, Verdade. por exemplo, se alimentando na sala, se alimentando no quarto, do lado do computador. Então, eu acho que essa liberdade toda, essa falta de autoridade, essa falta de harmonia, de exigir a ambos dos filhos, também vem gerando esse distanciamento entre o casal, não é? E hoje em dia, como muitas mulheres trabalham, porque necessitam trabalhar para contribuir, logicamente, com a mantença da sua família, os filhos ficam soltos, ou ficam com os avós, ou ficam
com tios, com próprios irmãos, e os avós já têm certa idade que não conseguem acompanhá-los ou acompanhar a evolução da rede social. E deixam fazer o que querem. E também, irmãos e tudo mais, fica todo mundo voltado a essa programação. Então, o senhor não acha que falta autoridade dos pais para com os filhos? Falta. A gente observa muito isso aí, porque muitas vezes assim, às vezes assim, até os pais assim, eles sentem medo de exercer a autoridade deles, como os pais. Porque muitas vezes assim, tem filhos que ameaçam os pais, ou seja, muitas vezes tiram a autoridade dos pais dentro de casa. E muitas vezes assim, o pai vai querer exercer a autoridade sobre os filhos, ele não tem como, porque infelizmente a gente observa que os pais perdem o controle dentro da casa. E isso tem que ser aplicado na vida deles desde quando eles são crianças. Eles têm que respeitar o lugar que eles estão, eles têm que respeitar a nossa autoridade como pais, porque é mandamento do Senhor, né? O primeiro mandamento é honrar pai e mãe. E a gente observa que muitas vezes os pais, eles se perdem em aplicar a autoridade, a disciplina. E a gente já lidou com casos, Sônia, que os pais perderam todo o controle de uma casa, não tinha voz de nada. Sim, existe então, isso. Então, quem comandava a casa não era mais o pai, eram os próprios filhos. E tudo que os filhos falavam para eles fazer, eles tinham que fazer. Porque se não fizesse, de repente ia acontecer uma violência, alguma coisa. Então, tudo mudou muita coisa. Então, ou seja, muitas vezes a gente vai perdendo essa ninhada do compromisso quando eles são pequenos. Porque hoje em dia as coisas não estão como antes, como 20 anos atrás, né, Sônia? Muitas coisas mudaram, a gente vê que muita coisa está muito liberal, está muita coisa assim, chamativo, para jovens, né? Então isso tudo atrai muita coisa. E também eu entendo, por exemplo, muitas pessoas dizem que é na escola que se educa, ao contrário, é no lar que se educa, né? E hoje nós estamos vendo muitos professores com medo de cuidar das próprias crianças, em relação aos pais, que são muito exigentes, em relação também ao poder público, porque se você chamar a atenção da criança, é proibido. Também você não pode deixar fazer tudo o que quer numa sala de aula. E também não existe a autoridade do professor, né? Porque é impossível. Se não existe autoridade nos pais, quanto mais o professor tem a função de educar, e sim de ensinar, né? Então, nós vemos aí acontecendo uma pirâmide, ao contrário, onde os filhos mandam e os pais obedecem e os professores com medo de trabalhar. Por quê? Porque eles não têm autoridade para gerenciar tudo o que está acontecendo. Sim. E é muita liberdade, e eu entendo que o poder público também é culpado disso tudo. Concordo, é culpado. Por quê? Eles devem prestigiar mais os professores, que são pouco prestigiados pelo poder público. Haja vista o quanto trabalham esses Sim. professores agora com essas crianças todas que existem, né? Essa deficiência de ensino, e que as professoras são obrigadas a cuidar, a alimentar, a cuidar de creches, e não existindo dentro das comunidades
a devida segurança tanto para com as crianças como para com os professores, que hoje já estão com medo de ir até lecionar, né, a essa Verdade. profissão. Então, como fazer, como se unir, como o senhor vê esse futuro? O que é necessário? Porque as igrejas têm um grande poder. Sim. Como eu sinto isso como a manifestação, o poder de um papa, um poder de um apóstolo, Sim. um poder dos pastores, tem uma influência muito grande no Brasil. Sejam qualquer nomeação, qualquer tipo de igreja tem uma função social imensa no nosso país. Como o senhor entende que devem se unir para a proteção dos jovens? Na própria igreja, deve-se fazer uma pesquisa, deve estar mais atento às visitas e um aconselhamento maior em relação aos pastores. Como o senhor vê isso porque tudo acontece e não acontece por acaso. Acontece não para piorar, mas para melhorar. Sim. Como o senhor pode, como o senhor faria ou fará para aconselhar as mães para vigiarem mais os seus mais filhos dentro dos seus lares? Sim. Sônia, assim, o meu ponto de vista, assim, seria interessante as igrejas, assim, elas se ajuntarem numa visão, para poder estar, sabe, acompanhando isso mais de perto. Ter algum programa, alguma coisa, assim, para você fazer em relação a estar acompanhando os jovens, porque seria muito interessante. Porque se a gente estiver acompanhando os passos deles, né, no seu crescimento e tudo mais, a gente pode mudar muita coisa na vida deles. Você entendeu, Sônia? E eu vejo assim que a importância de você fazer um programa, sabe, que a gente possa envolver eles, mas assim, envolvendo eles, um mais para perto do outro, mostrando para eles que realmente, se eles não tiverem uma estrutura, uma base, eles podem sofrer futuramente. Ou seja, fazer um mau casamento, sabe, você começar a optar para muitas coisas aí fora que oferece, Amizades, né, para os né? jovens. E a Amizades. gente observa isso, que o que está faltando é realmente assim, acompanhamento. Tá faltando as igrejas, Sônia, começar a entrar dentro das casas. Sabe quando a pessoa ela entra numa casa, mas entra para cuidar da casa, para cuidar do casal, cuidar dos jovens, cuidar das crianças? Por quê? Porque essa aproximação que muitas vezes assim a gente deixa de lado essa aproximação. Porque muitas vezes, Sônia, assim, na igreja é uma coisa, você entendeu, Sônia? Mas só que na sua casa é outra. Né? A pessoa vai na Isso é igreja, comum, né? Ela ouve a palavra, mas a gente não sabe como que está, Sônia, o lar dela. A pessoa muitas vezes, quando acaba aquela reunião, né, do culto e tudo mais, e quando ela sai do culto, ela já sai pensando como que está a casa dela. O filho muitas vezes já vai chegar em casa, o esposo não está em casa, às vezes está bebendo, o filho muitas vezes saiu de casa, só volta no outro dia. Agora você imagina como que uma mãe, ela pode, qual que é a reação de uma mãe dentro do lar desse, entendeu? É uma coisa que tem que ser acompanhado, um trabalho feito, ou seja, chamar um casal para conversar, olha, vamos buscar aqui informação, o que está acontecendo com vocês, o que vocês precisam para mudar, chamar os jovens da casa. Mas por que você chegou a esse ponto de você não querer ficar na sua casa? Qual que é o motivo? Né? Porque você, eu já conversei com os jovens que ele fala assim que ele não tem prazer de ficar na casa dele, porque só vê a mãe brigando,
o pai existe discutindo, essa desunião. sabe? O pai chega em casa alcoólatra, aí quer bater na mãe. Agora, como que um jovem ele vai ficar numa casa? Então, e nessa que ele sai, ô Sônia, ele sai para poder, sabe? Espairecer. Isso. Aí ele vai, conhece outros amigos, aí de repente oferece para eles droga para eles. Aí ele como que está naquela tristeza por causa da situação na casa, aí ele vai se envolvendo numa decadência muito grande. Aí de repente ele se torna um dependente químico e muitas vezes a tendência é até perder sua própria vida. Então eu acho importante a igreja entrar dentro dos lares. Porque muitas vezes assim as pessoas só ficam ali. Não, nós temos que prestar a nossa adoração, sim. Nós temos que pagar os nossos votos, sim. Mas nós temos que entender que tem casas que precisam da visita, do acompanhamento. Da presença, não é? Da presença. Isso, que nem nós estava vindo, conversando. Né, porque quando a gente faz uma visita numa casa, principalmente a gente que é líder assim, espiritual, é muito importante no mundo espiritual, entendeu? As pessoas ficam felizes, elas se alegram com aquela visita, É verdade. né? Porque assim é a própria presença de Deus na sua casa. E isso, o que está agindo, porque a senhora não, você sabe que tem o lado espiritual também aí, né? Envolvido em tudo. Sim, sim. Vou perguntar uma coisa. O diabo existe? Sim. O diabo existe? Sim. Porque muitas pessoas falam assim, mal não existe, a figura do diabo não existe. Isso é coisa inventada. Né? Porque nós estamos nessa fase. Sim. Que nada existe, é tudo mentira. Não é? No entanto, muito me emocionou. Eu estive no Teatro Municipal. Sim. E muito me emocionou. Eu fui assistir a crucificação, a história da crucificação de Cristo, cantada. Muito me emocionou, tanto sacrifício. Sim. Né? E mais ainda, a maldade do ser humano. Não é? E então isso já vem enraizado, a maldade do ser humano. Já vem enraizado no pecado. Já vem enraizado nos corações. Então, eu faço essa pergunta. O que é o diabo? O que é o diabo? O senhor pode explicar? Sim, claro. A gente que... É uma entidade? Sim, o que é? sim. O que é? Ele é Satanás. Ele é um espírito, né? A Bíblia diz que ele era um anjo, né? Que ele se rebelou contra Deus e Deus lançou por causa da rebelião que ele fez. E ele é tão inteligente que ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos que hoje são os anjos caídos, né? Que fala que são os próprios demônios que operam, né? Aí fora. E realmente ele é real. Muitas vezes ele é presente. Muitas vezes a gente não vê ele, mas a gente sente ele quando está por perto. E a gente sabe que na própria criação que Deus fez, Adão e Eva, a gente sabe que ele sempre odiou a criação de Deus. Então ele investe para a maldade. E a gente percebe que ele sempre trabalha na mente das pessoas. Induz elas, muitas vezes, a fazer coisas que ela não quer fazer. Porque a nossa natureza já é ruim. O homem, a gente, é ruim. A gente é difícil de lidar. Aí, eles, sabendo disso, ele vai formando as coisas na nossa mente. Aí vai nos induzindo a gente a fazer as próprias práticas que muitas vezes a gente não quer fazer. Eu faço essa pergunta e para o senhor, porque nós vivemos hoje um tempo que
a maldade está muito presente, muito presente. E de uma sutileza imensa. Porque antes se fazia o mal e nós conseguíamos detectar o mal. Hoje, o mal entra no nosso lar com uma sutileza muito grande. Porque, de repente, eu pego um celular e dou de presente para o meu filho, para que ele venha estudar, como foi na pandemia, para que ele venha ter contato com amiguinhos. E, de repente, naquela rede social, ele é aceito ou não. E, de repente, passa do controle. Então, eu vejo também que os pais, eles, por estarem na rede social, deixam os filhos ficarem à vontade e não acompanham. E hoje as crianças deveriam ter um horário. Os pais deveriam falar, você vai ficar durante uma hora no celular. Ou uma hora com seus amiguinhos. E existe como você controlar os filhos. Não é? E isso não acontece. Então nós passamos a ver um alto índice também de suicídio infantil, de jovens, em função de falta de amor, falta da presença do pai e da mãe. Porque muitas vezes eles estão vivendo um problema que não conseguem, não têm intimidade para contar para a mãe. Por quê? Porque a mãe está se preocupando com a sua rede social, com o seu Instagram, fazendo o seu trabalho, mas postando. Então, chega em casa cansada. Verdade. E aí, aquela filha está no quarto, ou o filho no quarto, você não sabe se ele está namorando, se não está, como está indo na escola, porque fala com todo mundo, através de grupos de escola, grupos de amiguinho, grupos, como tem os grupos da igreja, de tudo. Mas é como o senhor falou, uma coisa é uma postura dentro da igreja. Eu vejo senhoras, mulheres, moças que se arrumam, que estão lindas dentro da igreja, para ir para a igreja. Sim. E para desfilarem. Muitas vezes até nem é para ouvir a palavra, que é o mais importante. Porque hoje poucos acompanham a Bíblia, com a Bíblia, e sim através do celular. E até isso deveria ser tirado, não deveria ser permitido. Por quê? Porque eu entendo que existem certas coisas que têm que ser mais respeitadas. Certo. E que não são. Certo. E isso não é na igreja evangélica, na igreja católica, ou seja lá onde for. Isso é geral. É em todo lugar. É no mundo todo. Sim. Não é? Então, aí a mídia solta muitas coisas que até nós não podemos comentar. Sim. Mas existe. Então, eu entendo que as igrejas são essenciais nas orações, para nós sabermos que existe o bem e o mal. Existe. Para nós entendermos que é necessário haver o respeito, não é? Mas tudo isso, conforme o senhor falou, vem do lar. E essa equiparação, o homem tem o mesmo direito da mulher, a mulher tem o mesmo direito dos homens, e isso gerou um conflito também para com os filhos. Claro que nós aceitamos a evolução de todas as coisas. De coração aberto, tudo ficou melhor. O fato de existir a rede social, a internet, enfim, foi muito bom, porque nós podemos estar em contato como nós estamos hoje com os amigos, com o mundo inteiro. Em todos os lugares. Em todos os lugares e em todas as coisas. Sim. Existe o bem e existe o mal. Só que eu entendo que as igrejas precisam
ter como atrair os jovens. As igrejas também, eu acho que elas são muito radicais. Eu acho que os pastores, eles têm que ser mais suaves. Eles têm que ouvir mais os jovens e tratar os jovens de uma forma que leve com amor, que eles compreendam o quanto é interessante estar dentro da igreja. Sim, concordo. Porque se houver só exigências que as quais eles já tiveram em casa, eles vão sair, eles vão se afastar. E fica uma igreja fechada. Então, eu acho que meu entendimento, pela responsabilidade da missão das igrejas, deve haver um estudo maior, ouvir mais os jovens sobre o que eles desejam fazer dentro das igrejas. O que eles querem fazer. Porque eles podem ser muito úteis nos trabalhos, não é? Muito. Até nos contatos com outros jovens no mundo todo. Então, eu não sei de que forma se faria isso, mas eu entendo também que uma igreja fanática, uma igreja que mostra apenas o passado e que não está vendo que o inimigo, Satanás, o que ele mais deseja é a destruição familiar, porque quando você destrói uma família, você destrói tudo. Acaba com tudo. Concordo. Então, eu entendo que esta responsabilidade está na mão também da união das igrejas para que isso aconteça. aconteça, Sim. não é? Sim. Então, como o senhor faria unindo os seus pastores, toda a sua congregação, para conversar sobre isso e para poder ajudar a sociedade fazendo essa parte? Todos visitariam os lares? Sim. Que nem eu falei, né, Sônia? É muito importante as próprias visitas, porque começamos a ver as mudanças, né? Já teve famílias lá que estava toda destruída, né? 7, 8 pessoas destruídas, sabe? A família toda. Nossa, toda destruída, sabe? Um lar destruído, um lar sem alegria, sem paz. E quando a gente começa a entrar dentro do lar, começa a fazer as orações, a palavra é muito importante demais, aí Deus começa a estabelecer o lar. Tem uma família lá que hoje, graças a Deus, estão todos bens, né? E a gente, quando entrou dentro desse lar, a gente entrava logo assim na sala, e aí tinha as fotos, né, de cada um sozinho. Tinha foto da mulher, o esposo, não tinha. Né? Então, aí quando a gente começamos a entrar, fazer assim a obra ali dentro, né? Orientar eles, daqui a pouco o casal não se falava. Dormia um no quarto e o outro no sofá. Já estavam separados. Já e fazia tempo. E aí a gente começou a acompanhar, orientar. Aí um dia a gente fomos lá na casa deles, fazer uma visita, e quando eu olhei para cima da televisão, tava o quadro dela e dele junto. Os dois juntos, o casal junto. Aí eu olhei e falei assim, eita, as mudanças já chegou nessa casa. E ela falou assim, já chegou. Que lindo. Aí daí ele falou assim, se não fosse vocês ter vindo aqui na minha casa, eu não sei como que estava o meu lar hoje. Para você ver, Sônia, a importância da visita. E os jovens são 3 jovens bonitos, inteligentes, mas estavam todos sem estrutura. Eles não conversavam com os pais, né? Eles próprios não tinham conversa nenhuma. Ficavam às vezes brigando dentro do lar, destruído. Aí a gente entramos
E hoje em dia, assim, eles têm uma programação da igreja, eles estão envolvidos, tem lá o grupo de jovens. Então sempre tem algum trabalho diferente para eles, para envolver. Porque muitas vezes assim, o jovem não é mesmo muitas vezes como a gente, né, que já tem uma certa idade. Você sabe, né, Sônia? Não é? Porque assim, porque os pensamentos deles são diferentes, gostam de coisa nova, né? Alguma coisa diferente. A gente já está acostumado naquele ritmo e tal, mas eles não. Então a gente está tentando aí desenvolver algo para eles, sabe? Levar eles para um sítio, cinema, alguma coisa assim, para poder trazer eles mais perto. Esporte, né? Isso. Nós vemos muito trabalho das igrejas também envolvendo no futebol, nos esportes, não é? Competições Sim, entre eles também. Muito importante. Para atrair os adolescentes, para que eles entendam o amor, né? Isso. Porque, na verdade, tudo começa com o amor, não é? E também, Sônia, não cortando você. Imagina, fique à vontade. Desculpa, tá? E é muito importante eles virem pelo amor. Amor. Sabe, você está ali na igreja, mas é por amor. Não aquela coisa que é forçado, empurrado, porque os pais têm que... Então, e muitas vezes a gente assim, impõe tantas coisas neles que eles realmente chegam a uma certa idade e eles vão sair. Porque foi algumas coisas assim impostas que não teve amor nenhum. Né? Que nem eu venho do ritmo, eu sei que a minha mente mudou muito pela leitura da palavra, e a gente vê que a importância é a mudança da pessoa de dentro para fora. Não você tentar mudar a pessoa de fora para dentro. Não, a mudança tem que ser dentro. E eu era de uma forma que, nossa, era muita coisa assim, um regime muito pesado, muito duro, que você não pode respirar. Parece que você é de outro planeta, não. A gente vive aqui, né? Mas tem que entender uma coisa, que a gente tem que servir a Deus, mas sim por amor, né? Por amor. E muitas pessoas, pastor, não acreditam que uma oração pode mudar tudo. Nossa, muito forte. Só acreditam numa necessidade muito grande. Verdade. Numa enfermidade, num abandono. São muitas pessoas, existem muitas pessoas que não sabem o que é uma oração, que não sabem o quanto Jesus é bondoso, o quanto Ele se agrada em atender os nossos pedidos. Não é? E quando entro num lar, eu observo muito a entrada das casas. Eu observo muito, quando eu entro numa casa, eu observo muito a entrada. Porque já a entrada de uma casa diz muito sobre a família. Se de repente o terraço está limpinho, as folhas das plantinhas estão cortadas, então você já vê que ali existe uma harmonia. E quando você entra numa casa, a casa está desmoronando de bagunça mesmo, Sim. Bagunça do filho, tudo espalhado, cada coisa em um lugar. Então, aquela bagunça, você já denota que ali existe uma desestrutura. Porque Deus é um Deus de ordem. Ele não é um Deus de desordem. Deus é um Deus que gosta de entregar o melhor. E eu vejo, por exemplo, que as pessoas... Isso na nossa cidade é muito marcante. Que as pessoas deixam a casa sem pintura, só um reboque. Quando, na verdade, aquilo é feio, é escuro. Ah, mas a tinta é cara, mas o cal não é. O cal não é. Então, mas o pintor é caro, mas você não é.
Quer dizer, existe um comodismo pessoal das pessoas de cuidarem de si próprio e da sua própria casa. E quando você começa a fazer isso, quando uma pessoa toma a atitude de cuidar de uma planta na sua casa, de enfeitar qualquer lugarzinho, até a sua cozinha. Tem lares que você entra, tem louça até depois de amanhã. Então, não é que você entra para reparar. Você deve entrar para ver o que aquela pessoa, o que está faltando para preencher a alegria ali. O que está faltando naquele lar para preencher a vontade de transformar. Porque tudo começa no lar. Então, se você já vê na entrada de uma casa o abandono, não é? Você já vê que algo não está bem. Verdade. Que as pessoas, esse algo, não é a casa linda, o palacete, não. Eu entro em lugares, em casas muito simples, tão arrumadinhas, com tudo tão bonito, oferece um cafezinho, bate um papo, você sai tão feliz. E eu entro em verdadeiros palacetes, tudo bagunçado. Eu tô lembrando aqui. Não, mas concluiu a... Desculpa. Então, o ser humano precisa entender que ele não é dono dele, que Deus existe, que Jesus existe. Sim. E que ele é o Criador. Se ele não fosse, por que você não faz um sol? Porque você não tem poder. Por que você não muda a noite para o dia, o dia para a noite? Porque nós não temos poder. Por que não alcançamos as estrelas? Porque não temos poder para isso. Verdade. Nós não temos poder para nada. Porque nós estamos vivos e de repente partimos. Acabou. Então, por que não viver feliz? Por que não largar um pouco celular que te ocupa um tempão, sabe? E não se dedicar a você mesmo. Tirar um tempo para se olhar no espelho, ficar bonito, bonita, olhar teu filho, ver como está a roupa do teu filho, como ele está vestido, e bater um papo, ligar, telefonar mesmo, não mandar mensagem, ligar para uma amiga. Então, isso forma famílias de amigos, famílias de crianças, famílias de adolescentes, famílias de igreja, famílias, não é? E isso evita muito que as pessoas deixem de te visitar. Porque é muito gostoso receber visitas. É muito gostoso que as pessoas venham na sua casa, nem que seja para tomar um cafezinho. Porque o senhor viu, eu não posso, se um amigo meu sair da minha casa sem um cafezinho, eu fico muito triste. Porque tudo começa no abraço, no amor, né? Então, se tudo isso está acontecendo com os nossos jovens, eles dependem ainda de nós. Porque nós vivemos um tempo que realmente existia um amor. Nós vivemos um passado que eles não conheceram. Eles não conheceram essa família toda sentada na mesa. Eles não conheceram que as mães nem trabalhavam, as avós faziam bolos. Verdade. E tinham o café da tarde, eles não vivem isso. Então, nós não podemos culpar os jovens deles saírem e alguém acolhê-los na droga. Por quê? Porque nós somos responsáveis. Nós que somos avós, ou que temos filhos pequenos, ou adolescentes, por que não, quando um neto vir em casa, desliga o celular,
vai fazer uma brincadeira, vai passear com eles, vai para qualquer lugar, vai para um zoológico, vai para onde quer, um parque, mas você está mostrando amor. Tira eles do mundo deles, não é? Então, tudo isso, eu acho que tem muito a ver com a nossa responsabilidade. Porque isso é amar o próximo. Isso é mostrar o quanto nós precisamos mudar. Nós estamos sendo egoístas com os nossos jovens. Nós estamos culpando os adolescentes. Ah, você não fala comigo. Você também não. E nossos adolescentes ensinam muito para nós. Nós damos muita risada com eles. E como? Porque eles são futuristas. Eles já nascem com um DNA diferente. No entanto, eles não têm essa maturidade, essa firmeza que nós temos para transmitir a eles. Não é? Então, essa responsabilidade pertence a nós. Bem, nós estamos sendo aqui homenageados pela Amanda, lá de Recife, pela Andréia de Guarulhos, muito obrigada, Andréia, pela Selma do Morumbi, muito obrigada também, pela Kátia, lá de Salvador, olha aí, Salvador. Eu sou Kátia. Ruth de Jundiaí, a Eva de Itaquera, também, aqui está o contrário, deixa eu desvirar, também a Letícia de Vila Ré, muito obrigada, a Vanessa de Lisboa, a Giovana da Itália, olha lá, o senhor que é um apóstolo, que visita outros países. Manda um abraço lá para a Itália, para Portugal, a Ivone de Vila Nova Conceição, a Hilda de Tucuruvi, a Helena da Alemanha, a Gislaine de Santo André, a Beatriz de Itaquera, a Tânia de Santana do Parnaíba, muito obrigada, a Janaína aqui do Jardim Brasil, a Camila do Rio de Janeiro, a Miriam de Mogi das Cruzes, a Camila do Tatuapé, muito obrigada pelo carinho, pela participação, o Ricardo de Mauá, a Ivone de São Bernardo, a Ione de São Bernardo, também a Kelly do Rio de Janeiro, olha aí participando conosco, a Rose lá do Emirado Árabe. Rose, um grande abraço para você, minha querida, a Sandra de Mauá, a Maria de Lisboa, a Bárbara de Cotia e também a Raquel de Santa Cecília. Muito obrigada, meus amores, por estarem participando aqui do nosso programa, nos dando e nos presenteando com a sua audiência. E se você tiver alguma pergunta ou quiser participar aqui através de áudios, ligue para o telefone 998709182. Estamos ao vivo. É muito gostoso, não é, apóstolo, receber as mensagens, os cumprimentos tão queridos, não é? Vamos aos nossos áudios. Olá a todos que estão acompanhando o programa Momentos com a Soninha. Sua linda, admiro muito o seu trabalho. Obrigada. E hoje, olha que bênção, estamos com o pastor Júnior. Eu gostaria de pedir, pastor, oração para mim e para toda a minha família. Meu nome é Aline Serrano. Obrigada, Deus abençoe e sucesso. Amém. Ah, ele vai orar daqui a pouquinho para você, Aline. Um beijo, meu amor, Aline Serrano. Guarda esse nome, pastor. Olá, boa tarde. Daqui é a Itelvina Diogo. Aproveito esta oportunidade para felicitar a Rede Elite de Comunicações pela programação maravilhosa que nos oferecem. O povo de Angola tem sido um fiel telespectador. Muito obrigada. Muito obrigada. Olha, Angola nos parabenizando, participando. Olá, boa tarde aqui de Londres, pela Rádio Elite, Elite TV, e hoje ao vir diretamente de Londres. Muito obrigada. De Londres, já fez alguma missão em Londres? Não, ainda não. Mas vai fazer, não é? Mas tem promessa, né? Com certeza. Olá, boa noite.
Quero mandar um beijo muito grande para a Rádio Elite do Brasil, São Paulo. Eu estou falando da Espanha, desde a Catalunha, daqui de Barcelona, e estou aqui mandando um saludo muito grande para você. E adoro seu programa. Obrigada, eu querido. sempre estou com o meu ouvido na Rádio Elite, sempre. O Abraham, lá da Espanha, que é muito querido, já é amado por nós. Nós estamos esperando você aqui no Brasil. Eu estou te esperando, Abraham, para te entrevistar. Muito obrigada, querido. Amigos, aqui é o cantor Roberto Armani, do estado do Espírito Santo. Eu estou aqui ouvindo, né, a Rádio Elite e o programa Momentos da nossa querida Soninha. Obrigada. E hoje o entrevistado é o Pastor Júnior. Pastor Júnior, um abraço do seu amigo Roberto Armani. Obrigado pelas palavras, pelas mensagens. Nós estamos aqui ligados, né, nessa programação da Rádio Elite. Um abraço a todos. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que participam aí. Não esquece da Aline Serrano, porque vai finalizar fazendo uma oração para ela, com certeza. Pastor, apóstolo, quando o senhor viaja para outros países, qual a maior diferença que o senhor encontra em relação aos brasileiros que estão fora do nosso país pregando o evangelho? A diferença realmente assim é grande, porque a gente entra em outro clima, né? Espiritual, umas outras crenças, então realmente é difícil, tem que ser realmente enviado por Deus mesmo, porque é difícil. Mas assim, tem muito resultado, porque quando Deus ele envia a gente para outros lugares, ele nos prepara para ser enviado, porque tem uma quantidade de pessoas que vão ouvir a palavra de Deus, pessoas realmente que precisam, que carecem da palavra. E a gente muitas vezes assim acha um pouco de dificuldade, muitas vezes assim no investimento para aqueles que saem para fazer a obra. Sim. Entendeu? Ou seja, um investimento para, por exemplo assim, eu saio do Brasil para ir, por exemplo, para a África. Sim. Mas eu preciso de um suporte sobre a minha vida lá. Entendeu? Para estar ocorrendo a obra de Deus e ela sendo prolongada mais e mais, alcançando mais vidas. Então, um pouco de dificuldade a gente vê o suporte na vida financeira para estar enviando. Porque tem muitas pessoas que muitas vezes, que nem eu, né, a gente vai e sai, mas tem muitas pessoas que querem ir, mas só que não tem condição de ser enviadas, né? Então, a gente vê uma dificuldade assim. E em relação também aos próprios países, tem países que são difíceis. Difíceis porque são outras línguas, são outros costumes, são outras crenças. Então, você vai ter que saber entrar. E muito preconceito em relação também à religião, não é? Muito. Porque muitos países existem, logicamente, muitas adorações, muitos tipos de adorações. E da mesma forma que eles nos respeitam, nós temos que respeitá-los, não é? Mas o alcance, quando um sacerdote viaja para uma pregação, tanto para deixar lá a sua palavra, o seu carinho, o seu amor, como para ser ensinado, porque eu entendo que deve ser uma troca bem interessante, não é? Por exemplo, ir à África, né? Ser abraçado na África como um apóstolo e fazer com que o povo o receba, o entenda. E é muito lindo tudo isso, não é? E eu acho que é nesse aspecto que existe a união entre as pessoas. São línguas diferentes, maneiras diferentes, mas uma das coisas mais lindas no Brasil é essa liberdade que nós temos religiosa,
não é? É essa liberdade que nós temos tanto, muitos reclamam do Brasil. Mas o Brasil é um país lindo. As pessoas falam, não existe preconceito, mas existe a liberdade de escolha. Liberdade de expressão. Existe a liberdade de você escolher a igreja que você quer, o lar que você quer, a maneira que você deseja se vestir. Nós temos muitas coisas para crescer e para desenvolver, mas nós ainda somos um país com muita liberdade. Nós temos que agradecer muito isso, porque nós temos fartura em muitas coisas. E eu não digo fartura em dinheiro, em possibilidades, mas eu digo fartura de abraços, porque nós brasileiros recebemos todo mundo. Todo mundo. Nós abraçamos todo mundo, não é? Então, nós ainda temos essa liberdade, então fica mais fácil nós recebermos pessoas ou outros apóstolos aqui no Brasil do que enfrentarmos os preconceitos fora do nosso país. Não é verdade? Verdade, senhor. Em que país foi mais difícil que o senhor esteve ultimamente? Eu realmente, sim, viajei, né? Tem algumas promessas, assim, de ir para fora. Até alguns convites já chegaram para ir para a África, para a Itália. O que eu fiz realmente, assim, mais missões foi aqui no norte, por exemplo, assim, na Paraíba, na cidade de Pombal, né, na Paraíba. Foi uma época muito difícil de entrar naquela cidade, porque os costumes é bem diferente do que aqui de São Paulo. E eu praticamente cheguei num lugar onde eu não conhecia ninguém direito, né? E até vocês fazer as amizades, a aproximação, existe uma barreira muito grande, porque Sim. até você ganhar a confiança das pessoas é muito difícil demais. Mas quando você ganha a confiança das pessoas, aí você entra dentro dos lares dela. Aí você entra dentro do lar dela, já oferece o café, o que tiver, e cria uma amizade, um elo. E nesse elo a gente consegue alcançar as almas. Eu fazia culto na rua, colocava as caixas na rua, fazia culto, batizei pessoas lá no rio que tinha lá. E foi muito, assim, gratificante. E tem para mim algumas viagens para fazer neste ano ainda, para fora. Graças a Deus, né? Agora, apóstolo, por que as pessoas não gostam dos evangélicos? Tem muita gente que fala assim, Deus me livre evangélico. É verdade o que eu estou falando. Existe assim um número muito grande de pessoas. Deus me livre, evangélico é fanático. Deus me livre, evangélico, eu não posso usar nem uma roupa mais curta, sendo que nós temos essa liberdade Sim, também. Com certeza. Mas por que falam que essas igrejas evangélicas só querem dinheiro? Porque se opõem... Depende muito da visão deles, né? Se opõem tanto a dizimar. Assim, o dízimo, assim, ele é muito importante, né, na igreja, para poder você estar mantendo ela. Que nem a gente paga o aluguel da igreja ali. A gente precisa das contribuições dos próprios fiéis. Por exemplo, assim, se uma igreja está sendo uma bênção para eles, se pessoas têm entrado ali na igreja, têm recebido cura de tumores, portas sendo abertas, famílias sendo resgatadas, pessoas sendo libertas, né? Porque a pessoa não vai contribuir ali para a manutenção da igreja. Porque a igreja em si, muitas vezes, ela não caminha se não tiver isso. Sabe? Uma coisa que Deus deixou realmente, né, para assim, dar a sua parte.
fazer a sua parte ali na manutenção, porque a gente pode estar utilizando para enviar pessoas para fora. Mas como a gente vai enviar pessoas para fora se a igreja não tem condição financeira? Ela tem que ter condição financeira. E o Senhor deixou assim para trazer os dízimos, as ofertas na casa do tesouro, na casa do Senhor, para manter a igreja de pé. Né? Porque tem muitos pastores assim, que eles de tanto a igreja começar a crescer, eles veem a necessidade de sair do trabalho e você dedicar a sua vida ali. Mas só que eles precisam de uma renda para eles. Eles têm que se manter. Eles têm que ter. Mesmo porque como fazer com que os jovens venham se interessar, como fazer com que os jovens venham se interessar e como fazer com que toda uma equipe da igreja possa fazer um trabalho juntamente com os jovens, sem recursos, não é verdade? Sim. Sem doações. Então, isso tem que ser muito bem colocado, que é muito gostoso nós entrarmos em qualquer igreja, vermos um assento bem gostoso ali, uma cadeira bem gostosa, tudo florido, o local todo iluminado, sendo bem recebido, e não contribuirmos com nada. Quer dizer, isso é errado. Então, nós temos que pensar que o nosso conforto deve ser o conforto do outro também, não é? Com certeza. E vamos ao sorteio, aos nossos queridos ouvintes aqui, os que estão participando. Hoje nós vamos sortear aqui 2 presentinhos que eu vou abrir. Deixa eu pôr aqui na caixinha, quem vai sortear é o apóstolo. Eita Jesus. Sortear. Depois o senhor vai levar esses nomes dessas pessoas para apresentar. Vou pôr o meu aí também. Tá. Vou pôr o meu nome também aqui, né, para a oração, né? Que muito pode, força tem a oração de quem serve a Deus, né? E também hoje nós temos um sorteio aqui do nosso programa para ingressos para o show do Cancan. Eu quero ir nesse show do Cancan, stand-up musical no Teatro Bibi Ferreira. Todas as sextas-feiras, às 21h30, em junho. Informações aqui pelo telefone 998709182, viu? Então, um sorteio, um par de ingressos para o show do Cancan, stand-up musical. Esse show deve ser muito bonito. Vamos convidar todas as pessoas para estarem presentes no show do Cancan, né? No Teatro Bibi Ferreira, em junho, olha lá. Todas as sextas-feiras, às 21h30. Estarei lá, imagina, não posso faltar, né? Querido, aqui nós estamos com 2 pulseiras lindas aqui, 2 aqui femininas. Eu não vou abrir porque está muito fechadinho, mas são muito lindinhas. Será que eu posso abrir? Só está tão fechadinha, mas eu vou abrir, né? Porque tem que abrir. Vamos abrir para mostrar que tem um lacinho, depois fazemos o lacinho novamente. Então, vamos primeiro sortearmos essas 2 pulseiras lindas. Olha aqui, de couro, toda de strass, lindas. E essa aqui totalmente diferentes. Olha que linda, chique, pastor, hein? Chique, né? Aqui, olha, muito lindas. Parabéns. Vamos ver, para quem... Só não pode ir lá para o Emirado Árabe. Muito lindinhas. Pode abrir, pode sortear. Vamos ver. É a Kelly do Rio de Janeiro. É longe, será que dá para mandar para Kelly? Do Rio de Janeiro? Vamos sortear outro mais pertinho, mais aqui. Kelly do Rio de Janeiro. Vamos
Ah, foi para o Emirado Árabe. Rose do Emirado Árabe. Ai, olha, pode ser que a pulseira não chegue, mas acho que A oração chega. a oração vai chegar lá. Em nome de Jesus. Tenho certeza. Aqui, a Edna de Guarulhos. Edna de Guarulhos está sendo sorteada e vai receber o nosso presente. É muita sorte. Sim. Pensa que Deus não ouve as orações. Tem como. Ela deve estar ali naquele cantinho orando e o senhor nem olhou para a caixa. Edna de Guarulhos, você recebeu aí o presente. Agora o outro é igual, vamos ver. A Bárbara de Cotia. Bárbara de Cotia, você também ganhou aqui. Eu vou abrir. 2 pulseiras de couro muito lindas, muito lindas. Essa Edna tem uma sorte, viu? Essa Edna de Guarulhos. Olha, que gracinha. Nossa, bonito, hein? Lindas, olha aqui, né? 2 pulseiras lindas. Essa é toda de coração e a outra é toda de strass. É um joguinho. Parabéns, muito obrigada pela participação, viu, Bárbara? Aqui está teu presentinho, você entra em contato aqui com o programa e agora nós vamos para o sorteio de um par de ingressos para o show do Cancan. Ah, a Edna já quer trocar ali, olha. Ela já quer trocar o presente, já quer ir lá no show do Cancan. Você vai no show do Cancan. Tá vendo? Ela ficou tristinha de não ir no show do Cancan. Mas ela vai. Obrigada. Agora, vamos perguntar aqui. Tem o valor já do show do Cancan? Cris? O valor do show do Cancan? Acho que é uns R$60. R$60. Entre em contato, porque... Ah, tá. Todas as sextas-feiras aqui, não deixe de ir no show do Cancan. Vai ser um espetáculo muito bonito. E os ingressos no www.singla.com.br. Nós vamos estar colocando aí e anunciando no Instagram, no Face, em todos os lugares. Não deixe de ver de assistir o show do nosso talentoso e querido Cancan. Vamos sortear? Vamos lá. Vamos ver quem ganhou o par. Amanda do Recife. Amanda, você teria que vir aqui para São Paulo. Pode sortear o outro. Mas eu acredito que depois vai ser gravado esse show e todos vão assistir, né, Cris? Pronto. Maria de Lisboa. Eu acho que saiu tantos países que eu acho que... Aqui, ó. A Miriam de Mogi das Cruzes. Miriam, você ganhou um par de ingressos para o show do Cancan Stand-Up Musical. Não perca esse show, viu? Vai ser muito bonito. Entre aqui em contato com a Rede Elite pelo telefone que você vai assistir o stand-up com o Cancan. Pastor não, né? Não posso. Pastor é quase a mesma coisa, não é? A única diferença entre o pastor e o apóstolo é que o apóstolo ocupa uma posição de maior responsabilidade fora do país também, não é? Se bem que o apóstolo pode levar os pastores para estarem orando por ele, enfim, não é? Para estar orando. Bem, aqui já vão todas as... Aqui é para Edna de Guarulhos, mas a oração vai estar aqui. Apóstolo, eu gostaria de antes de finalizar o programa que o senhor deixasse uma mensagem de esperança,
como apóstolo, uma mensagem de fé, de amor, ou aquilo que Deus colocar no seu coração. Muito obrigada pela sua presença aqui, por ter vindo, porque eu sei do seu trabalho, do quanto o senhor trabalha nas suas igrejas. Muito obrigada por ter aceito o convite, por falarmos sobre família e o quanto ainda temos que evoluir, não é? Diante de toda uma problemática. E eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem aqui para esse mês, para o ano, para todas as famílias, todos aqueles que nos deram essa audiência, enfim, fique à vontade. Sim. Eu quero, desde já, agradecer vocês que estiveram conosco até agora. Também vocês que mandaram os áudios também. Vocês que moram no Brasil, São Paulo, nos estados, né? Deus abençoe também vocês que moram fora do Brasil. É muito importante a comunicação, porque a comunicação ela faz muito a diferença na vida das pessoas. E eu já vou estar orando por vocês, né? E esses nomes também que estão aqui. Eu vou apresentar a todos vocês em nome de Jesus. A palavra que eu quero deixar para vocês é que nós temos que confiar em Deus. Mesmo diante de tantos problemas que vêm nas nossas vidas, tantas dificuldades que aparecem, porque a nossa vida ela gira em torno de problemas, ela gira em torno de dificuldades que muitas vezes a gente se perde diante de tantos problemas. E nós temos que aprender a confiar no Deus vivo, um Deus que ele se inclina no céu para ver a nossa perdição, o nosso clamor. Então, a necessidade de você crer e você ter a sua fé em prática, colocar em prática, é muito importante. Porque a gente hoje só sobrevive através da nossa fé. Porque quando a gente perde a nossa fé, a gente vegeta, a gente perde a esperança, a gente perde os próprios propósitos realmente da nossa vida. Então, o que eu peço para vocês que vocês confiem no Senhor, mediante o problema que você está passando. Muitas vezes sim, alguma causa, com enfermidade, algum laudo que o médico apresentou para você, que trouxe uma tristeza no seu coração muito grande. Mesmo assim, confie que Deus tem o poder de curar, tem o poder de libertar. Porque todo o poder foi entregue no nome de Jesus. E esse nome tem poder. Né? Você que se encontra também passando por problemas familiares aí na sua casa, e você não sabe mais o que fazer, busque orientação em Deus, busque orientação de alguém que conheça a palavra, que possa ensinar você a forma que você tem que seguir, né? Ou então aplicar na tua própria casa. Porque muitas vezes, se a gente ter o conhecimento da palavra, a gente sofre muito, porque muitas vezes a gente toma tantas decisões aí precipitadas, achando que está certo e muitas vezes não dá certo. Que nem, por exemplo, assim, você, no seu relacionamento, nós temos que escolher pessoas certas nas nossas vidas, né? Mas o Senhor está aí para orientar você e mostrar realmente até as pessoas que podem se aproximar perto de nós. Então, essa palavra eu quero deixar para você. Mesmo que tudo esteja ao contrário, creia que Deus vai entrar com providência na sua vida, vai te dar vitória, em nome do Senhor Jesus. Lá em Salmos, capítulo 46, verso 10, assim: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, se você está hoje com o coração inquieto, ou você já acordou agitado, hoje preocupado com tanta coisa, aquieta o teu coração. Quando fala assim, aquietar, é você descansar no Senhor. É você lançar a sociedade dentro de Deus. Porque Deus, Ele cuida de nós. Né? O próprio Jesus disse, assim como Ele cuida das aves do céu, né, Sônia? Sim. Que elas não plantam, não semeiam, mas todavia o Senhor, Deus de Israel, Ele cuida delas. Se Deus cuida das aves do céu, imagine você que é a semelhança e imagem de Deus. Então, confia no Senhor que Deus vai mudar a sua vida, vai te dar vitória, em nome de Jesus. E eu agradeço, né, a Sônia, abençoe, viu, querida? A dona Edna, o Davi também que veio, a
Como? Cris. A Cris também, obrigado, viu? Eu tive também o prazer de conhecer o Cancan também, até foto eu tirei dele, diga glória. Já abracei ele, um homem muito simpático, gostei muito dele, que eu vou estar orando por vocês, viu? Em nome de Jesus, porque vocês são bênção de Deus, tá? E se eu não ver ele, manda um abraço para ele, em nome do Senhor. Também um abraço para vocês também. E quando a Sônia quiser de novo me convidar para vir, vai ser um prazer estar com vocês aí, falando da palavra. E um abraço. Sempre já está convidado, tá? Meu querido. Deixe um contato. Deixe um contato seu para que alguém que queira conversar, desabafar um pouquinho, claro. Deixe o seu contato, por favor. O meu contato, né, 11, né, porque é aqui de São Paulo, no Brasil, é 94601-5526, tá bom? 11 94601-5526. Se você quiser entrar em contato comigo, tá bom? Quiser uma palavra, ou então um aconselhamento, oração, é muito importante, tá bom? Deus abençoe. Amém. Apóstolo, antes, nós vamos finalizar o nosso programa com a sua oração, especialmente para a Aline. Aline. No entanto, eu quero deixar a minha mensagem para todos os que sempre nos acompanham. Quero mandar um beijo para você, Leroy, Denise, que estão passando um momento difícil, meu pesar. Quero também deixar um grande abraço, carinho para você, Claudinha, que eu amo tanto, para todas as minhas amigas, enfim. E quero dizer o seguinte: cada criança, ela inicia com um caderno em branco. A vida de cada criança é um caderno em branco. E esse caderno vai sendo escrito no decorrer das suas vidas. Alguns escreverão coisas muito lindas dos pais, dos momentos felizes em que viveram, de situações, das suas formações. E outros encerrarão a sua história naquele caderno, numa cadeia, presos. Então vamos pensar sobre isso. O que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, para os filhos dos nossos filhos, para os filhos dos nossos amigos, para as crianças? Que história que nós podemos oferecer para que eles escrevam nesse caderno? Um grande beijo, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima quarta-feira. E encerramos aqui com uma oração para você, Aline. Muito obrigada, meu amor. Amém, amados. Aqui estão os nomes aqui das pessoas que mandaram, né? Pelos áudios também. Tem mais uma aqui, ó. Isso, tá? E a gente vai estar orando pela vida de vocês, em nome de Jesus. Aqui também tem uma mensagem. Olá, boa tarde, sou William Davi e congrego na Igreja Apostólica Tabernáculo de Missões do Apóstolo Júnior, aqui em Guarulhos. Sou muito grato pela vida do apóstolo. William. Amém. Obrigada. O senhor pode encerrar fazendo uma oração, por gentileza. A você, Aline, especialmente. Tá bom? Ó, gente, aqui tá os nomes, tá? Aqueles que foram para o sorteio também. E eu vou estar orando por você aí, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então, onde que você estiver aí, se você estiver no seu trabalho, ou estiver assim, na tua casa, feche os teus olhos, fazer uma oração em especial, em nome de Jesus, pela Aline, né? Aline Serrano. Aline Serrano? Isso. Senhor nosso Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, vai de encontro, meu Deus, a Aline Serrano neste momento, ó Pai. Eu não sei, meu Deus, como a tua filha se encontra, Senhor Deus, neste momento, mas o Senhor, meu Deus, é o Deus de perto, um Deus também de longe.
Meu Deus, alcança, meu Deus, a vida dela nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa fazer a vida dela andar, meu Pai, e prosperar. Em nome de Jesus, ó Pai. Também te peço a Ti, Senhor Deus. O Senhor, Pai Santo, é o Deus das nações, é o Deus dos povos, meu Deus. E tudo foi constituído segundo a Sua vontade e também o Teu querer. Abençoa todos, meu Deus, que está participando dessa programação, meu Deus, nesta tarde, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Entra, Senhor Deus, dentro dos lares neste momento. Vai trabalhando, Senhor, nos lares. Vai trabalhando nas famílias. Em nome de Jesus, ó Pai. Vai restaurando, meu Deus, os lares que estão, meu Deus, em contendas, meu Pai, em brigas, meu Pai. Mas de encontro, meu Deus, os jovens neste momento, ó Pai. Quantos jovens, meu Deus, estão perdidos, meu Deus, aí fora, meu Pai. Precisando, Senhor, de uma presença. Precisando de uma ajuda, meu Pai. Entra de encontro, em nome de Jesus, ó Pai. E todos eles, meu Deus, também, ó Pai, que é, Pai Santo, de Lisboa, da Itália, Alemanha, Senhor, e todos que estão, meu Pai, conectados, meu Pai, neste momento, alcança, meu Deus, a vida deles, oh Senhor Deus de Israel. Entra, meu Pai, com uma grande porta aberta, Senhor. Aqueles que se encontram, meu Deus, angustiados, vai trazendo, meu Deus, alegria, Pai. Aqueles que estão depressivos, oprimidos, meu Pai, passando, Pai, por situações espirituais, meu Deus. Entra, meu Pai, com libertação, em nome de Jesus, ó Pai. Se porventura, Espírito Santo, tiver, Senhor, alguém, meu Deus, que está preso, ou está, meu Pai, amarrado, ó Pai, espiritualmente, quebra, Senhor Deus, essa corrente espiritual, porque muitas vezes, ó Pai, tem muitas pessoas, meu Pai, que estão, Senhor, vegetando nas suas casas, que não tem, meu Deus, alegria, não tem contentamento, meu Deus, em nada, mas o Senhor é poderoso, Pai, para entrar, meu Pai, nesta casa, para entrar nesta família, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço a Ti, Senhor Deus, nesta tarde, abençoa, Pai Santo, também essa programação, abençoa para os teus filhos também, Senhor, que estão na frente, meu Pai, desse trabalho. Entra, meu Pai, com uma grande providência. Eu te peço a Ti, Senhor Deus, age, meu Pai, em cada lar, age, meu Deus, em cada família, em todos, Pai Santo, as pessoas que estão, meu Pai, participando, Senhor. Eu te peço a Tua bênção, meu Pai, nesta tarde, dá vitória para os Teus filhos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E até a próxima semana, se Deus assim permitir. Um grande beijo. Muito obrigada, pastor. Um abraço para vocês. Eu vou orar por vocês, hein? Deus abençoe. Obrigada, viu? A Rádio Elite acabou de apresentar a revista eletrônica Momentos com Sônia